muito obrigada pelo convite. Eu nunca imaginei que, fazendo uma matéria que a princípio era um trabalho de faculdade, ia me fazer, sabe, estar aqui contando essa história para vocês, fazendo esse intercâmbio, conhecendo pessoas novas. Então, muito obrigada pelo esmero mesmo de me trazer que, apesar das limitações, a UFPR também está com muitas limitações esse ano. E, nesse contexto dessa reportagem, os nossos problemas estão um pouquinho maiores. Gente, licença que eu vou usar as duas mãos. E no começo do ano, eu publiquei num jornal do Paraná, chamado Gazeta do Povo, uma reportagem intitulada Bolsa Fraude, mas também conhecida como Operação Research. A gente teve que publicar isso no dia que a Polícia Federal deflagrou essa operação, e nós estávamos fazendo investigações paralelas. Mas essa investigação ela começou há 2 anos atrás, em 2014. Eu estava na dúvida se eu continuava no curso de jornalismo ou não, e eu tinha feito algumas matérias, não tinha dado certo. E uma coisa que me chamava a atenção é que a universidade estava passando por um bom momento, assinando vários convênios com Petrobras, DENIT, Copel, Sanepar, então estava vindo muito dinheiro para a universidade para bolsas de iniciação científica, para bolsas de intercâmbio, bolsas de publicação, etc. Mas isso não se refletia no dia a dia, assim, nas conversas e corredores. Todo mundo sempre reclamava que não sei na onde não tinha reagente, que não sei o que estava precisando de dinheiro para o Xerox, ou que as bolsas estavam atrasadas 3, 4 meses, estavam recebendo tipo, no final do ano, etc. E eu resolvi pesquisar por que isso estava acontecendo, por que estava acontecendo essa demora. E, primeiramente, eu fui ver algumas coisas sobre um professor e saber também sobre como funcionam essas bolsas. Eu também sou bolsista, mas eu não recebo bolsa de pesquisa, eu recebo bolsa permanência. E eu fui ver essas coisas de bolsas no portal da Transparência. E isso foi em outubro de 2014. Em outubro de 2014, filtrando no portal da Transparência por valores, eu cheguei nesses números aqui. 117 mil, 95 mil acumulados no ano. Que dá uma média de mais ou menos 9, 10 mil reais por ano. E essa média está muito excelente para uma bolsa, porque tipo, um doutorado é o quê? 2.200 reais. Eram valores muito absurdos, muito maiores do que os 400 reais que os bolsistas recebem de iniciação científica. E eu resolvi pesquisar quais eram as pesquisas que essas pessoas faziam. Se elas tinham a ver com aqueles convênios, Petrobras, etc. E a minha surpresa foi que, quando eu fiz a pesquisa no Google, e eu fiz uma pesquisa muito simples, gente. Foi esse termo aqui. Primeiro nome lá, Maria Alba, no site do UFPR, e depois com o termo UFPR. E não retornava nada. Retornava, às vezes, o próprio portal da Transparência. E quando eu colocava esses nomes na plataforma Lattes, também não retornava nada. E isso não faz sentido no contexto de pesquisa científica, porque muitos de vocês têm pesquisas que vocês pesquisaram a vida inteira. Vocês têm coisas publicadas, têm editais, têm em notas da universidade, não faz sentido. E, voltando ali, eu fui pesquisando aquelas primeiras 15 pessoas. As primeiras 15 pessoas que mais receberam em 2014 na UFPR, apenas 3 tinham vínculo com a UFPR. Esses outros nomes são bolsistas irregulares. Daí eu tinha um segundo problema, que eu ia fazendo isso de um em um. E em 2014, gente, eu nunca tinha ouvido falar em lei de acesso à informação, jornalismo de dados ou programação, sei lá, não fazia a mínima ideia. Eu fui colocando tudo isso numa tabelinha do Word. E eu tive que sistematizar isso, não sabia como. E eu também tinha um outro problema, que eu não tinha computador, eu usava os computadores da biblioteca, ainda uso. E eu tinha esse grande problema, que eram 515 páginas, com 15 bolsistas cada, de 7 mil e pouco bolsistas. E eu tive que pensar em como fazer isso de alguma forma que eu pudesse acessar em qualquer lugar
e eu pudesse ir tirando esses dados do portal da transparência e batendo com a plataforma Lattes. Mas o trabalho era super difícil. Eu acho que eu passei grande parte desses 2 anos, não pegando esses dados, mas aprendendo a como mexer com isso, aprendendo o que era a lei de acesso à informação, aprendendo a mexer numa planilha, aprendendo a fazer funções de planilha, importar HTML. E o mais difícil, o que demorou para eu fazer, foi entender qual seria o mecanismo que fazia com que esses bolsistas tivessem algo em comum, mas que tornasse eles diferentes dos outros 7.000 e poucos bolsistas. E depois de alguns meses, vendo assim, poxa, será que eu organizo por ordem alfabética, por ordem de valores, por tipo de bolsa? E eu percebi que o que era diferente deles era os favorecidos finais dentro das ordens bancárias. Uma ordem bancária para a bolsa de mestrado vai para 1.000, 2.000 pessoas, para a bolsa de doutorado para tantas mil pessoas, para alguns editais tantas mil pessoas. E essas ordens bancárias iam para 5 pessoas, 3 pessoas. E à medida que eu ia vendo as ordens bancárias, apareciam nomes novos. Daí esses nomes novos, eu importava HTML, checava ordens bancárias, devia ordens bancárias retroativas. E até que eu cheguei, comecei a organizar isso numa planilha no Google Drive. Por ordem bancária, fazia essas observações do documento, os nomes, o tipo, se era para estudante, se era para pesquisador, o tipo de bolsa. E esses nomes, automaticamente na planilha do Google, eu ia fazendo um resumo com os valores totais. E eu bati com outros bancos de dados, tá? Porque eu precisava saber quem eram essas pessoas. Elas não eram pesquisadores, elas não eram alunos da universidade. E eu acabei achando isso em processos judiciais, em cadastros de NIS, do CadÚnico, ou editais de concursos. E foi super importante, em dado momento, achar um portal chamado ESIC, da Contraloria Geral da União. Porque quando eu comecei a fazer essa pesquisa e eu comecei a achar esses nomes e eu não sabia como sistematizar, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi, bem, eu tenho alguns nomes que parece que não estudam na universidade, eu vou em cada departamento e pergunto, essa pessoa estuda aqui? Quem que estuda aqui? E eu comecei para o meu próprio departamento. Cheguei lá, desci a escada, a biblioteca, cheguei na secretaria e falei, oi, eu quero a relação de todos os bolsistas do departamento de comunicação. E daí a secretária olhou para mim e falou, puxa, meu anjo, eu tô ocupadaça e acho que você vai precisar fazer assina esse documento aqui, mais esse, pede aqui, estiver no colegiado. E daí eu falei, mas gente, isso tá em edital, deve ter em editais, eu só preciso saber disso. Ela, mas é que são informações pessoais, não posso dar. Então eu fui na ESIC e fiz um pedido formal, via lei de acesso, a pergunta era muito simples, eu quero saber todos os bolsistas da Universidade Federal do Pará, do período de 2012 até aquela data, que era tipo 10 de junho de 2015. E a CAPES, a federal, primeiro, ela não me mandou essa lista, alegando que eram dados pessoais. E eu fiz o recurso e a CAPES mandou um TXT com 30.000 nomes. E quando eu bati os nomes do portal da transparência com esse TXT da CAPES, apenas 30 nomes, que são os que estão aqui, não estavam na lista da CAPES, mas estavam no portal da transparência. A partir daqui, eu comecei a pesquisar quem eram essas pessoas, etc. E tinha uma coisa que chamou a atenção aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tem um termo na observação dos documentos que se repete em todas as observações, são quase 1.000. O termo PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E eu precisava saber, bem, se o dinheiro está vindo do MEC e tem que chegar na UFPR, e não chega na UFPR, ele pega um desvio e vai para outras pessoas, preciso saber quem faz esse desvio.
E me pareceu interessante saber quem fazia os pagamentos de bolsas na UFPR. Eu vi esse PRPPG, vi no site do UFPR que a responsável pelo orçamento de finanças era uma única pessoa. Eu fui até a PRPG. Acho que esse foi o único momento não informático, web, digital da coisa, que eu tive que ir andando e conversar com pessoas. E eu perguntei quem era o responsável pelo pagamento das bolsas e me deram um nome, é a Dona Conceição. Eu fui conversar com a Conceição e falei, olha, eu estou fazendo uma reportagem sobre bolsas, preciso saber quem é responsável pelo pagamento das bolsas. Ela disse, sou eu a responsável pelo pagamento das bolsas, eu sou a única responsável pelo pagamento das bolsas, eu vivo sobrecarregada, você não sabe como a minha vida é um inferno aqui, eu não aguento mais. E ela me explicou todo o processo de pagamento de bolsas. E quando eu fui fazer aquela pesquisa, que foi, gente, foi um stalk mesmo, Facebook, redes sociais, etc., eu vi que todas essas pessoas tinham alguns nomes em comum, amigos em comum. facebook.com/friendship/ o teu nome mais o nome da pessoa que você quer e vai aparecer lá, amigos em comum. E todos os amigos em comum dessas pessoas, a maioria eram 3 funcionárias, aquela que estava em roxinha aposentada e essas 2 funcionárias que trabalhavam na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Conceição Abadia e a Tânia Catapã. A Tânia era secretária do pró-reitor e a Conceição é responsável pelas finanças. E todas essas pessoas, elas tinham, ou eram amigas, ou tinham um grau de parentesco, famílias. Então, tinha uma família no Mato Grosso, um grupo de amigas em São José dos Pinhais, Mato Grosso do Sul. Desculpa, tem esse problema no Mato Grosso do Sul. Desculpa, é Mato Grosso do Sul. E outra família, que era a família de uma funcionária aposentada. E agora vem a pergunta desse evento. Se há um fora do digital. Com certeza há. Mas lá não tem lei de acesso à informação. Porque a lei de acesso à informação, ela tem uma simbiose com informática, com internet, que ela só funciona, e eu tenho quase certeza disso, se as pessoas elas têm acesso à internet. E um dos grandes problemas da lei de acesso à informação é o anonimato. Tem uma pesquisa da FGV que diz que as cidades que disponibilizam uma SIC, elas recebem muito mais pedidos de informação. E a ausência do anonimato é um problema nisso, porque nas cidades, principalmente nas cidades pequenas, o anonimato seria a única proteção, principalmente para servidores denunciantes. Eu não tive esse problema, porque, sabe, meu nome, Débora, no meio de tantos nomes ali, na universidade, que até então eu era mais uma aluna em 10 mil. 10 mil não, 45 mil. Então, de certa forma, eu era anônima, agora não mais. Em cidades com menos de 10 mil habitantes, a prefeitura não precisa disponibilizar um portal da transparência. As pessoas têm que pedir no balcão a informação. Imagina alguém numa cidade pequena que ouve um rumor de que o prefeito está desviando dinheiro para comprar as próprias vacas lá da fazenda. Quem, em sã consciência, vai chegar ali na mesa do prefeito, sei lá, que os prefeitos sabem que tem capanga, etc. Em Paraná tem muito. E falar assim, o que você está fazendo com tal dinheiro? Ninguém vai fazer isso. E a UFPR é um caso bem emblemático porque as dimensões da administração pública menos transparentes são autarquias, as universidades, o judiciário, o Ministério Público, ironicamente, porque se você tiver algum problema com transparência, você vai ter que fazer denúncia no Ministério Público, mas o próprio Ministério Público não é transparente, e as cidades pequenas. Eu acho que essa pesquisa ela só deu certo por causa de uma intersecção. Porque enquanto a UFPR é uma autarquia que não era transparente, estamos tentando, depois dessa reportagem, a UFPR está instalando um plano de dados abertos, estão pensando em talvez implantar um portal de transparência no ano que vem. Tipo, eu fiquei muito feliz em saber que a Unicamp, aconteceu isso essa semana. E ao mesmo tempo que a universidade não era transparente, também, ironicamente, a administração pública federal, executivo, é o mais transparente. Então foi nessa brecha que eu pude ver isso daí.
E acho que o mais importante aqui, porque geralmente a gente precisa de dados ordenados para fazer informação, e na lei de acesso a gente tem uma informação que dá vários dados que você tem que ordenar e fazer uma nova informação. Quando você vai no portal de transparência, você não imagina que vai chegar lá e vai pesquisar assim, desvios em bolsas de pesquisa. Não, são os gastos, as despesas do governo. Foi isso que eu achei. Tipo, dá pra, não, na Unicamp não dá porque é estadual, né? Não sei como funciona. Mas qualquer outra universidade federal, você vai lá em gastos do governo, despesas 2017, a UFPR está na página 9, e vai estar lá não só o auxílio financeiro a estudantes, como pesquisadores, como pensionistas, material permanente, etc. E o mais legal do uso da lei de acesso à informação, e dessa forma bastante simples de organizar dados, porque eu fiz uma planilha, não foi tipo uma programação, não foi nada... É uma coisa assim, bem simples. Foi que quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal, e como eu já disse para vocês, foram investigações paralelas, a gente chegou a esses números aqui. A reportagem ela teve que ser despejada no dia 15 de fevereiro, né, porque foi o dia da operação. E enquanto a polícia, com, sei lá, o que eles dispõem, chegou a esse valor aqui, 7.351.133,10, a reportagem chegou a 7.221.158,10. A reportagem achou 30 bolsistas irregulares e a polícia 27. E a reportagem achou 3 funcionários envolvidos, da polícia 2. E por causa desses números, teve mais 2 fases da operação, e hoje eu nem sei mais o que tá, gente. Me desliguei. Mas daqui é um exemplo de uso da lei de acesso e de banco de dados. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que tenha inspirado vocês. Obrigada.